Neste vídeo, irei fazer uma breve apresentação acerca do ativismo judicial no Brasil, mais especificamente, acerca do STF, o Supremo Tribunal Federal. Primeiro de tudo, devemos definir o que seria ativismo judicial, e para tal conceito, temos algumas definições. A primeira vez que tal conceito foi utilizado foi por Franz Klein, um político, jurista e antigo ministro do Império Austro-Húngaro. Relatou que o ativismo judicial se baseava na prática de um juiz intervir, ainda que não previsto pela lei, de maneira a apoiar a parte mais vulnerável em processo, uma visão mais positiva do ativismo judicial. De diferente modo, a ciência política norte-americana refere o ativismo judicial como a prática do juiz que decide visando os resultados, sem separar o direito da política, uma visão mais ampla do mundo jurídico e não tão positiva quanto a anterior. É certo se conceber que o ativismo judicial seja, ainda que com diferentes pontos de vista, uma prática que o juiz age sem ter observância na lei, por meio de uma criatividade jurisdicional exacerbada. Agora, já tendo definido o que seria o ativismo judicial, voltemos ao caso brasileiro. E antes de mais nada, vamos nos debruçar, ainda que de maneira rápida, sobre a origem da atuação judicial brasileira desde seus primórdios. Ainda na fase colonial, o Brasil tinha seus territórios divididos em capitanias, sendo estas administradas pelos senhores donatários, que tomavam todo tipo de decisão acerca das terras. Com o crescimento populacional, a coroa se viu na obrigação de instituir um poder judiciário no país, ainda que regido pelas leis da metrópole, que no caso eram as ordenações filipinas naquele tempo, escanteando o direito nativo brasileiro. Uma característica muito predominante do direito português desta época era a presença dos assentos, que nada mais era que uma jurisprudência vinculante, que surgia quando havia uma dúvida acerca de alguma sentença ou lei, levando a Casa da Suplicação, que podemos dizer que seria o tribunal de última instância da época, a se pronunciar sobre o tema, emitindo uma interpretação com força de lei. Podemos ver aqui, pela primeira vez, indícios do que poderia se tornar, no futuro, a criação de direito por parte do judiciário. Um segundo momento de grande importância ainda na época colonial foi a criação da Lei da Boa Razão. A Lei da Boa Razão é criada com o intuito de combater as interpretações abusivas das leis durante o reinado de Dom José. A criação desta lei estipularia assentos que iriam fornecer o modo que se deveriam julgar os casos semelhantes. Portanto, uma criação de uma jurisprudência vinculante, conferindo força de lei aos pareceres concedidos pelo judiciário. Ou seja, os assentos ali presentes na Lei da Boa Razão passariam a valer mais do que a própria lei, uma vez que a lei só seria válida caso aplicada de igual modo como se constava nos assentos. O próximo grande marco é a saída da fase colonial brasileira, sendo agora proclamada a independência, e com isso, a criação da primeira Constituição brasileira em 1824. Portanto, fica então separado em 3 instâncias o poder judiciário. A primeira instância ficava os juízes de direito, que regiam os tribunais ordinários. Na segunda instância, ficava o Tribunal da Relação, e em terceira instância, o Supremo Tribunal de Justiça, ou o STJ. Naquele tempo, os magistrados do STJ possuíam um grande protagonismo no âmbito nacional, podendo até mesmo exercer funções políticas e administrativas, para além das já assumidas enquanto ministro. Contudo, após uma reforma de 1871 no Judiciário, esses ficam proibidos de agir de tal forma. Contudo, agora se voltando o foco para o STF, num período pré-republicano, com o intuito de findar a monarquia, se fazia necessária a criação de um órgão com competência moderadora, de certo modo, para substituir os afazeres que outrora era pertencente à coroa. É neste momento, então, que se cria o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF. No início de sua existência, o STF afastava-se de seu primo, o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto este alastrava seus poderes e tentava atuar em áreas que não eram de sua competência. O STF apenas afirmava a independência do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto poder judiciário, mostrando-se, entre aspas, tímido inicialmente. Inicia-se, então, um processo de mudança comportamental do STF a partir do ano de 1892, quando morre o então presidente Marechal Deodoro da Fonseca e assume o poder do seu vice, Floriano Peixoto. Face a tal acontecimento, os antigos companheiros partidários do antigo presidente se mostram descontentes com a subida do poder do vice e exigem novas eleições, reunindo uma gama de manifestantes. Com tal ocorrido, o novo presidente determina a prisão de vários dos manifestantes e decreta estado de sítio. Isto leva a que um destes, o então senador Rui Barbosa, requerer um habeas corpus, referindo que o STF teria competência para apreciar o estado de sítio e se manifestar acerca da violação dos direitos individuais deste manifestante, ao requerer o habeas corpus. Contudo, inicialmente, o habeas corpus incidia apenas sobre o direito à locomoção, quando este pudesse ser violado de forma injusta, quando, possivelmente, o indivíduo estivesse inibido de realizar tal direito seu. No entanto, tal atitude parece ter irritado o novo presidente, que
coloca o STF em uma posição de confronto político. Isto leva o STF a decidir de maneira a se abster do assunto, afirmando que seria impossível se pronunciar acerca do caso, uma vez que não seria possível separar os direitos individuais em causa da esfera política, do poder legislativo e executivo. Vemos então que nesta primeira fase de atuação do STF, este órgão adota uma posição mais tímida, se utilizando deste escape para se abster em situações como esta, uma vez que foi uma época de constante confronto do poder executivo com o legislativo. Contudo, a partir da data de 1909, o STF concede a um grupo de uma facção política que pudesse entrar no Conselho Municipal do Distrito Federal e exercer suas funções, como forma de habeas corpus. A partir desse momento, o STF passa a assumir uma posição mais ativa relativa à sua forma de agir, se utilizando de uma criatividade jurisdicional para poder se pronunciar acerca de mais temas, como forma de se fazer mais eficiente. Ainda que esta possibilidade do STF de alargar conceitos para que possa ser chamado a agir, seja por competência recursal ou competência originária, possa otimizar e o tornar mais eficiente no combate às injustiças, tal fato acaba por abrir um precedente ilimitado para que o STF possa se pronunciar e julgar acontecimentos aos quais não o compete, o que não deixa de ser uma forma de criar direito, visto que ele está exercendo algo que está além de sua competência por meio de uma interpretação criativa do texto legal. O lado negativo disso é o fato de dar margem ao autoritarismo do STF, que irá se traduzir num problema no âmbito da separação dos poderes, visto que entra em conflito, por exemplo, com o poder legislativo, visto que o STF pode, por meio de uma interpretação criativa, alargar ou reduzir os conceitos da lei, transformando ela de acordo com a interpretação que este queira atribuir. E no fim, sabemos que caso um tribunal inferior decida de maneira diferente a uma jurisprudência devida do STF, sabe-se que esta decisão, caso caiba recurso, irá cair, o que acaba levando que, na prática, o STF crie direito, pois sua interpretação da lei acaba valendo mais do que a própria letra em si. Não obstante, o fato de o STF recorrer a uma atividade criativa ao interpretar os textos para que possibilite um maior campo de atuação não deixa de ser filiação de direito.